Queridos, é muito bom poder estar aqui com você, neste sábado aqui da nossa igreja do Nova Rússia, falando para o nosso distrito, talvez para algum interessado, a nossa comunidade, que esteja assistindo em algum momento e assistirão em algum momento esta mensagem. Sabe, nós temos ouvido muito a se falar sobre essa questão do Covid, as dificuldades que o mundo está enfrentando, as possibilidades de uma crise econômica crescer muito mais. E eu queria falar com você algo que tocou meu coração e que talvez a mensagem de hoje toque o seu coração também, eu espero que sim. Se você tiver com alguma dificuldade no áudio, manda um recadinho aí, que o pastor Delcio, o irmão Cadu, eles estão aqui nos ajudando, nos auxiliando, para juntos compreendermos como melhor lhe atender nessas transmissões e como poder fazer o máximo para ajudar você a ter aí um culto abençoado e um momento espiritual muito bom. Você está preocupado? Você talvez esteja pensando que a situação econômica não anda muito boa, que essa pandemia talvez vá durar muito mais tempo, e junto com tudo isso, talvez você esteja vivendo um problema muito grande na sua casa. Talvez no trabalho, talvez no casamento, talvez com os filhos. E quando você olha para frente, você olha para o futuro, talvez você pense que as coisas não vão dar certo, que as coisas talvez não vão ficar muito boas. Sabe, queridos, eu quero partilhar com você uma mensagem do livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 5. Tem uma história que me faz muito bem, e me fez muito bem quando eu refleti nela. E pensar nessa história pode nos ajudar a entender como viver melhor no contexto que nós estamos vivendo no dia de hoje, somado com tudo aquilo que pode estar ao nosso redor, com tudo aquilo que está acontecendo na nossa família, no trabalho e assim por diante. Livro de Lucas, capítulo 5. Eu quero compartilhar uma história bem bacana com você. Você já leu, você já releu, você já ouviu sermões baseados nesta história. As professoras, as heroínas, que são professoras dos menores, da classe dos juvenis, do hall dos primários, do hall do berço, já contaram essa história e eu queria compartilhar com você. Capítulo 5, do 1 até o 4, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu ali 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus, ele havia acabado de chegar naquele momento e ele percebeu que a multidão estava ávida para ouvir a palavra de Deus. Eles tinham assim uma necessidade muito grande de ter alento, de ter esperança, de ter conforto no coração. E aquele pessoal, aquela turma daqueles dias, eles entendiam que o conforto vinha da palavra de Deus. Eles sentiam-se muito bem quando Jesus ministrava a palavra e por isso as pessoas aglomeravam ao redor de Jesus. Porque, querido, se existe uma coisa que pode trazer conforto para um coração angustiado, seja angústia de qualquer natureza, é o conforto que vem da palavra de Deus. E aquelas pessoas entendiam isso e eles apertaram Jesus para poder ouvir a mensagem, para poder ouvir a palavra. E Jesus, ele não tinha condições de pregar bem dali, transmitir a mensagem dali, então ele decidiu entrar num barco para poder falar para aquela multidão. Mas é interessante que antes que Jesus descesse ali naquele lugar, perto ali do lago de Genezaré, Jesus havia passado um bom momento em oração. E eu quero destacar uma coisa para você, querido irmão, querido amigo, é que Jesus, ele nunca faz nada por acaso. Jesus, em nenhum momento, ele faz coisas aleatórias e tudo que ele faz, ele tem um propósito muito bem definido. E Jesus, ele não começava um dia sem antes receber das mãos do Pai uma agenda, sem que o Pai o aconselhasse, sem que o Pai o dirigisse, sem que o Pai orientasse também Jesus, para que ele pudesse trabalhar ao longo do dia nas necessidades que o povo tinha em seus corações. Quando Jesus passou um bom momento em oração na presença do Pai, as primeiras horas que ele gastou de manhã, ele sabia muito bem a lição que ele precisava ensinar. E aquela lição que ele ia ensinar naquela manhã é uma preciosa lição que ele ensinará para mim também nesta manhã.
Ele desejava alcançar todos os corações que de alguma maneira tinham suas aflições. E Jesus então desceu com um propósito muito bem definido de ensinar uma lição para aquelas pessoas. As pessoas apertaram Jesus, Jesus não tinha condições ali de trabalhar, ele entrou num dos barcos, que era o barco de Pedro, e afastou-se um pouquinho da água para que as pessoas pudessem ouvir a sua voz ali na margem da praia. Então, quando ele terminou de falar, ele começou a pregar. É interessante que quando ele entrou no barco, né, e ele começou ali a pregar. Tem uma coisa que aqui é interessante para nós começarmos a montar o contexto, o enredo da nossa mensagem desta manhã. Os pescadores haviam passado a noite tentando pescar alguma coisa e não pescaram nada. Os barcos já estavam aportados na praia e os pescadores já haviam desembarcado e estavam lavando as suas redes. Eu, certa vez, visitando ali a família da minha esposa, nós pela manhã fomos numa área da praia, ali na cidade de Arembepe, na Bahia, onde os familiares da minha esposa residem. E ali é comum ter logo pela manhã muitos barcos que aportam, vindo de momentos de pescaria. E quando dá 9 horas da manhã, praticamente já não há mais peixes para vender, já não há mais coisas para fazer, e os pescadores estão ali tirando, limpando as redes, tirando as coisas que grudam na rede, preparando para a pesca do outro dia. E eu fico imaginando que talvez lá naquele momento seja mais ou menos esse horário, que por volta de umas 9 horas ali os pescadores limpando as suas redes, estavam ali trabalhando e preparando para um dia seguinte, e Jesus então entra num dos barcos e começa a pregar. Eu não sei exatamente quanto tempo levou a mensagem que ele pregou para aquelas pessoas, mas digamos que Jesus tenha gasto ali 1 hora e 30 falando com aquela multidão, pregando para aquelas pessoas, e por volta de 10, 10h30 da manhã, quase 11 horas da manhã, o sol já estava muito alto, as águas estavam bem claras, e Jesus ele faz um pedido inusitado para Pedro. Verso 4 diz assim: e quando acabou de falar, quando ele acabou de pregar, ele disse para Simão: Simão, vá para o mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus deu uma ordem interessante, inusitada para Pedro. E Pedro, ele respondeu no verso 5, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. E quando eu fico olhando para a resposta de Pedro, eu fico imaginando o modo com que Pedro estava pensando, talvez o que ele estava sentindo no seu coração, porque nós, seres humanos, nós somos carregados de conceitos e preconceitos. Ainda mais nos dias de hoje, nós vivemos muito pautado pelo nosso conhecimento, nós vivemos muitas vezes pautados por aquilo que nós achamos que sabemos, a nossa experiência de vida, a nossa experiência pessoal, o nosso conjunto de conhecimento intelectual, a nossa formação pessoal, tudo isso molda o caráter e o valor que as pessoas vivem hoje. E dificilmente as pessoas conseguem aceitar um palpite de quem é de outra área, de quem não tem a especialidade que ele tem, de quem não viveu a experiência que ele viveu, e as coisas parecem ser mais difíceis para as pessoas, né? Sabe o que eu imagino? Sabe a figura que fica aqui na minha mente? A figura que fica aqui na minha mente é Pedro. Quando Jesus falou: Pedro, vá para o mar alto e vai pescar. Eu fico imaginando Pedro no seu conceito, no seu preconceito humano, na sua bagagem cultural de um pescador experiente, tenha olhado para Jesus e talvez pensado assim: peraí, eu sou o pescador aqui. Eu sou aquele que passei a vida pescando neste mar. Jesus, ele é um bom homem, ele é nosso amigo, mas ele é um carpinteiro. Que conhecimento ele tem de pescaria? Ele entende de construir mesas, ele entende de construir bancos, mas eu fico imaginando, sabe, muitas pessoas nos dias de hoje, o que eles fariam? Talvez essas pessoas, elas nos dirigiriam à sua parede, mostrariam ali o seu diploma, tá vendo? Eu sou formado, essa é minha especialidade. E você vem agora querer dizer para que eu faça algo que eu passei a noite inteira tentando e não deu certo? Você quer que eu faça algo que pela minha experiência, pelo meu conhecimento, eu fiz muito bem feito e não deu certo? Sabe, queridos, eu fico imaginando que talvez ali na cabine do barco de Pedro estivesse ali um diploma PhD pela Universidade de Jerusalém em Pescaria, Universidade de Pescaria de Jerusalém. E ali havia um PhD em pescaria. Ele era expert em pescaria. Como que pode agora
um carpinteiro ditar ou dizer qual era o melhor horário para pescar? Já era quase 11 horas da manhã, o sol estava a pino. Quando o sol fica muito alto, as águas ficam claras. E com as águas claras, os peixes vão mais para o fundo. E eles percebem a chegada dos barcos, eles fogem mais rápido. É praticamente super difícil você pescar neste horário. Pedro sabia muito bem o que ele estava dizendo. Ele disse: Senhor, passamos a noite inteira e agora, 11 horas da manhã pescando? Ah, Senhor, isso daí não vai dar certo. Isso não funciona, não é assim que as coisas funcionam. Baseado no seu autoconhecimento, no seu pensamento de vida, na sua noção daquilo que ele vivia como experiência, ele julgou que não daria certo. Sabe, queridos, às vezes você e eu, nós somos tentados também a olhar para as coisas neste mundo e dizer assim: não, não vai dar certo. Ah, não, isso daqui não vai dar certo. Nós olhamos para o nosso conhecimento, para a nossa formação, para a nossa experiência de vida e tendemos a acreditar que as coisas podem não dar certo. Mas será, queridos? Será que é assim que nós deveríamos viver as nossas vidas? Será que é assim que nós deveríamos realmente olhar para as coisas ao nosso redor? Sabe, eu me lembro de uma história em que eu vivi pessoalmente numa igreja em algum lugar desse planeta Brasil. Nós tínhamos um plano. O plano era inaugurar a TV aberta da TV Novo Tempo na cidade. Hoje Ponta Grossa conta com a TV Novo Tempo no canal 34, todo mundo pode assistir, mas há muitos anos atrás isso era difícil e a cidade gostaria de ter uma TV Novo Tempo, mas os equipamentos custariam cerca de 20 mil para você instalar, a parte do técnico, da engenharia, o que nós poderíamos fazer? Era muito dinheiro. Mas nós avançamos com o plano e gostaríamos também de, juntamente com a inauguração da TV naquela cidade, nós gostaríamos de distribuir alguns livros para atender algumas pessoas e alguns convites, e o plano foi, pela nossa limitação financeira, vamos distribuir 3 mil livros. 3 mil livros, mais os gastos com os equipamentos, mais um pastor que nós estávamos trazendo, um missionário da África para pregar uma mensagem na cidade, nós iríamos gastar ali cerca de 30 mil reais, era muito dinheiro. Um grupo de pessoas, quando a gente lançou o projeto, boa parte deles começaram a conjecturar nos seus corações: não, aqui nessa cidade, pelo que nós temos no caixa, nós temos 400 reais em caixa. Não, isso não vai dar certo. Não, isso não dá certo, não funciona, é muito dinheiro, é muita coisa para ser... Queridos, preste atenção, nós evoluímos no projeto, nós evoluímos no pensamento, e alguém teve a ideia de dizer o seguinte: pastor, vai lá na associação e tenta ganhar esses 3 mil livros. Tenta conseguir esses 3 mil livros para nós, de repente já vai ser alguma ajuda. E eu falei: ok, eu fui boa parte da minha vida, eu fui um vendedor, e eu imaginei que sendo um bom vendedor, eu também seria um bom comprador, né? Falei: vou comprar aqueles livros com um bom desconto. Se eu não trouxer de graça, eu também vou pagar muito pouco. E fui. Fui até a associação, conversei com algumas pessoas, com alguns pastores, e saí de lá com o pedido pronto. Quando eu voltei para a minha cidade, reuni os irmãos e disse: irmãos, fiz a negociação do livro, está tudo certo. O caminhão vai chegar logo, logo para trazer os livros. E as pessoas começam: pastor, mas um caminhão para trazer 3 mil livros? Que negócio é esse? Não, irmãos, é que na verdade, eu não comprei 3 mil, eu acabei comprando 30 mil livros. E as pessoas descabelaram, falaram: pastor, o senhor bebeu gasolina, o que aconteceu contigo? O senhor saiu daqui para ganhar 3 mil livros e agora você compra 30 mil livros? São 30 mil reais, são mais 20 mil disso, são 60 mil reais de despesa. Pastor, isso nunca vai dar certo pelo que nós temos. Sabe, queridos, a lógica humana é olhar para as coisas de Deus e dizer o seguinte: isso não vai dar certo. A mesma lógica que Pedro estava olhando para aquela pescaria e dizendo: olha, pela minha experiência de vida, isso não vai dar certo. E sabe, queridos amigos, eu quero compartilhar com você esta mensagem, porque Jesus quer ensinar para mim e para você que a lógica divina é diferente da lógica humana. O jeito que Deus olha para as coisas é diferente que o modo humano olha para as coisas. E nós temos que entender que muitas coisas não dão certo, porque nós acreditamos que não vai dar certo. Nós somos carregados do nosso conceito e preconceito humano das coisas e olhamos como se tudo fosse muitas vezes difícil. Sabe, se eu dissesse para você, para os nossos irmãos de um modo geral: querido,
Vamos acordar 1 hora mais cedo, toda manhã, para poder dedicar um bom tempo a Deus. A tendência das pessoas é dizer, não, pastor, acordar mais cedo não dá certo, eu já durmo tarde, eu estou cansado, o meu trabalho é apertado, eu não tenho tempo de manhã. Não, acordar mais cedo para ter devoção não dá certo, não dá certo. Quando nós apelamos para os irmãos, muitas vezes, guardar o sábado na sua plenitude, olhar para o dia do Senhor como ele deve ser olhado. As pessoas olham muitas vezes para nós e dizem assim, como é que é? Guardar sábado? No dia do melhor comércio? No dia em que tudo se fatura mais? No dia que é melhor para se comprar e se vender? Não, não, não. Ser fiel ao sábado nos dias de hoje não dá certo. Isso não funciona, essas coisas não dão certo mais nos dias de hoje. Se nós falamos para os irmãos, como o pastor Délcio apelou aqui e falou, né? Seja fiel no dízimo, seja fiel na oferta. Como é que é? Em tempos de crise, nós estamos sem trabalhar, os nossos salários foram reduzidos, as coisas estão ficando apertadas. Devolver dízimo? Não, não, isso não dá certo. Isso não dá certo nos dias de hoje. O meu suado e rico dinheirinho que eu trabalho, que eu ganho, que eu luto, e eu preciso pagar água, luz, faculdade, escola das crianças, comida e roupas, dizimar hoje não dá certo, não funciona. Não funciona ser fiel. O negócio hoje é a gente trabalhar de acordo com a sinceridade do coração, porque você levar ao pé da letra não dá certo. Você percebe, querido, que as pessoas são tendenciosas a dizer que as coisas de Deus não dão certo. Mas eu quero compartilhar uma história para você. A história de hoje é que quando Deus manda você fazer as coisas vão começar a dar certo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Jesus dizendo para Pedro, Pedro, pega o barco e vai, lança a rede onde eu vou te mostrar. Pedro, carregado do seu preconceito, do seu conhecimento profissional, foi tendencioso em dizer assim, não dá certo. Mas para te agradar, para poder te contentar, eu vou fazer conforme o Senhor está dizendo. Eu vou fazer conforme o Senhor está orientando, mas eu tenho certeza que nesta hora de pescar não dá certo, não funciona. E Pedro foi fazer exatamente aquilo que Jesus havia dito para ele fazer. Mas ele foi fazendo achando que não daria certo. Ele foi pensando que aquilo não daria certo naquele momento. Eu quero considerar com você, querido irmão. Pensa comigo, você que está assistindo agora e você que vai assistir no futuro. Jesus estava dentro do barco de Pedro. Pedro saiu para navegar com Jesus dentro do barco. E talvez você possa pensar assim, uau, isso é legal, porque Jesus também está no barco da minha vida. Jesus está no barco da minha vida. E se nós saíssemos agora pelas ruas da cidade, eu aqui de Ponta Grossa, você aí da sua cidade, e fôssemos perguntar para todas as pessoas a seguinte pergunta, amigo, você que está aí na rua, se a sua vida fosse um barco, você acha que Jesus estaria no barco da sua vida? É claro que as pessoas diziam, sim, claro, Jesus estaria no barco da minha vida. Se você fosse ali em qualquer botequim, onde está o camarada ali tomando a sua pinguinha, comendo o seu torresmo ali, e aí, se a sua vida fosse um barco, você diria que Jesus estaria no barco da sua vida? Claro, estaria no barco da minha vida, com certeza estaria no barco da minha vida. Muitas pessoas neste momento podem dizer, não, Jesus está no barco da minha vida. Mas eu quero dizer para você o seguinte, Jesus estava no barco de Pedro. Mas se Pedro decidisse não lançar a rede como Jesus orientou, haveria pesca naquele dia? Haveria bênção naquele dia? Haveria milagre naquele dia? Não haveria. Não adianta Jesus estar no barco da nossa vida se não há uma predisposição de nós obedecermos ao Senhor do barco, que é Jesus. Não adianta a gente dizer que Jesus está dentro do nosso coração se não há uma predisposição de obedecer a Jesus na sua palavra. Não adianta nós vivermos num conceito, eu e minha esposa, ela estava grávida do nosso primeiro filho, e isso significa que é um pouco mais de 20 anos atrás. Nós dávamos estudos bíblicos numa comunidade muito carente e as casas eram muito apertadas, de teto muito baixo, nós não conseguíamos estudar a Bíblia na casa de ninguém. Nós ficávamos na viela, ali estudando a Bíblia com um grupo de pessoas.
E volta e meia passava ali uns mano com uns negócios pendurados, era um rádio. Aí vinha um mano que passava com uma televisão ali, e dali a pouco passava um mano com uma motoquinha, é nós, é Corinthians e tal, e passava por ali, passava para cá. E a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas nós continuávamos estudando a Bíblia. Até que um certo dia, um mano chegou para a gente, e eu não era pastor, eu era um líder de igreja. E porque nós usávamos uma Bíblia, e às vezes a gente usava uma calça social e uma camisa, eles chamavam a gente de pastor. E um dia chegou um mano lá e falou assim, seguinte pastor, olha, Jesus está aqui no meu coração acima de tudo. Olha, Deus é Pai acima de tudo, é Ele em primeiro lugar, e é nós com Jesus e tudo bem. Falei, maravilha, o que você precisa, meu querido? Olha, nós temos uma parada para fazer num banco aí, e gostaríamos que o senhor orasse para que Deus ajudasse essa parada a dar certo. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, pastor, ore para que o nosso assalto naquele banco dê certo. Ele tinha fé, ele tinha o seu conhecimento, e para ele, na vida dele, Jesus estava acima de tudo. Se eu perguntasse para ele, mano, se a sua vida fosse um barco, Jesus estaria no barco da tua vida? Ele diria, sim, claro, Jesus em primeiro lugar na minha vida. Mas a grande questão é, adiantaria ele ter Jesus no barco da vida dele, se ele não obedecesse, por exemplo, a palavra de Deus que é, não furtarás? Adiantaria ele ter Jesus no barco? Adianta você ter Jesus no barco da sua vida? Adianta eu e nós termos Jesus no nosso coração, se não há uma predisposição de obedecer a palavra de Deus? Aquilo que Deus manda? Porque você não pode viver, querido, embasado somente no seu conhecimento, na sua autoconfiança, naquilo que você conhece de mundo ao redor. A palavra de Deus, ela é importante para ser o quê? Estudada e, em segundo ponto, obedecida, seguida, vivida. E Pedro estava começando a entender este princípio. Quando ele começou a navegar, Jesus disse, para aqui e lança a rede. Pedro poderia dizer, não, mas aqui não é o melhor lugar. Não ia adiantar nada. Ele obedeceu a Jesus. E segue comigo a história, no verso 5 e no verso 6. 5 diz, respondendo Simão, mestre, tudo bem, trabalhamos a noite toda, pensamos aqui que esse não é o lugar, mas sobre a tua palavra, só para te atender. E o verso 6 diz assim, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e as redes quase se arrebentavam. Quando Pedro decidiu obedecer a Deus, quando Pedro decidiu seguir a ordem de Deus, as coisas na vida de Pedro começaram a dar certo, porque a vida de Pedro até então era pescaria, e por muitas noites Pedro não tinha pescado nada, a sua família corria risco, os seus negócios corriam risco, o seu barco corria um risco, porque a pescaria estava muito difícil. E quando ele decidiu fazer aquilo que Jesus manda, ele descobriu que quando Deus manda, as coisas podem dar certo na vida. E as redes se encheram de peixe, e ele entendeu, queridos, que quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, isso dá certo. Quando Deus manda você seguir um caminho, vai dar certo. Quando Deus orienta você a seguir tal caminho, ter tal atitude, viver de certa maneira, creia que quando Deus manda, dá certo. Quando Jesus manda, dá certo, querido, essa é a questão. E Pedro descobriu aquilo, e quando ele descobriu aquilo, ele entendeu que não bastava ter Jesus no barco da sua vida, ele precisava obedecer a Jesus. E olha só o que é interessante, a história prossegue, a história continua dizendo para nós, eles fizeram sinais, verso 7, e os seus companheiros que estavam em outros barcos foram ajudar, de maneira que eles encheram ambos os barcos, e quase ambos os barcos afundaram. Veja o processo da obediência à palavra de Deus, que não só Pedro foi abençoado, como também os seus amigos foram abençoados também. Isso eu concluo, querido, que quando Deus manda, é bom a gente obedecer, porque quando Deus manda, as coisas dão certo. Eu quero fazer uma pergunta para você muito pessoal. Existe alguma coisa na sua vida que precisa dar certo? Existe alguma coisa na sua vida que precisa ser ajustada? Existe algo que parece que não está dando certo na sua vida? Eu quero dizer o seguinte, querido, se há algo na tua vida que precisa dar certo, é só você começar a obedecer a Deus, porque tudo vai dar certo. Pedro estava vivendo essa experiência aqui. Pedro estava vivendo aqui esse momento e ele entendeu que obedecer a Deus era a melhor opção. Verso 8, acompanha comigo na sua Bíblia.
E vendo isto o quê? Os barcos se enchendo, os barcos carregados de peixe, vendo o quanto Pedro havia desconfiado de Deus, quanto Pedro, na sua autossuficiência, achou que aquilo não ia dar certo. Ele vendo esta situação, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou... Analisa comigo, queridos, o que Pedro estava reconhecendo o seu coração. Ele se lançou aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Mas qual era o pecado de Pedro? Você já parou para pensar nisso? Qual foi o pecado de Pedro? Será que Pedro, enquanto limpava ali as suas redes, ele olhou para alguma israelita? Não foi isso. Será que Pedro havia furtado alguma coisa na noite anterior? E por isso ele se achava um pecador? Não havia furtado nada. Será que Pedro havia matado alguém e por isso ele se considerava um pecador? Não, Pedro não havia matado ninguém. Por que Pedro se considerava um pecador? Porque ele havia duvidado da palavra de Deus. Ele havia duvidado de que quando Jesus manda ele fazer alguma coisa, isso tem 100% de chance de dar certo. Nos tornamos pecadores quando deixamos a nossa autossuficiência guiar a nossa vida. Nos tornamos pecadores quando olhamos para as coisas do mundo e achamos que humanamente vamos resolver a situação. Nos tornamos pecadores quando você e eu olhamos para as situações difíceis da nossa vida e tentamos ser os deuses da nossa situação, resolvendo os nossos problemas. Quando nós olhamos para o nosso diploma, vemos aquele crachá na nossa vida e dizemos: eu conheço, eu sei, eu faço, eu posso, eu consigo. E você então está se tornando um autossuficiente Deus da sua própria vida. E quando você segue o seu caminho, querido, normalmente as coisas não dão certo. Mas quando você começa a obedecer a Deus, as coisas começam a dar certo. Pedro obedeceu a Deus e deu certo. Quando nós não obedecemos a Deus, geralmente não dá certo. Pedro estava descobrindo isso e ele fala: eu sou um pecador danado, como eu pude duvidar de Jesus, como eu pude duvidar do seu poder, como eu achei que o meu diploma garantiria para mim um bom dia de trabalho, como o meu conhecimento na arte da pescaria garantiria para mim o sucesso nos meus negócios. Sabe, querido, como o teu diploma vai garantir para você uma vida eterna, como a tua fluência em vários idiomas vai garantir para você um lugar no reino do céu. Como o teu PhD, como o teu mestrado, como a tua especialização, como a tua pós-graduação vai garantir para você um lugar no céu. Tem muita gente nesse mundo vivendo, confiando naquele crachá que tem no peito: especialista de relacionamentos humanos, especialista de negócios humanos, especialista em criação de filhos, especialista em filosofias deste mundo. Mas eu quero dizer para você aqui que a única coisa que funciona é quando eu e você nos colocamos para seguir e obedecer a Deus. Pedro acabou de descobrir isso. Ele era pecador porque queria fazer as coisas do seu jeito. Ele queria seguir o seu próprio caminho. Mas você precisa entender que quando Deus manda, dá certo. Quando Deus manda, dá certo. E eu pergunto de novo, considera agora. Considera, por 2, 3, 5 segundos neste momento, existe alguma coisa na sua vida que precisa dar certo, querido irmão? Existe alguma coisa na sua vida matrimonial que precisa dar certo? Existe alguma coisa na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida relacional, íntima? Existe alguma coisa que precisa dar certo? Então entenda que se Jesus mandar você fazer alguma coisa, faça, porque quando Deus manda, dá certo. Talvez você esteja pensando: pastor, e aquela história lá da TV dos 30 mil livros e tudo mais, como que terminou? Eu vou contar para vocês se eu lembrar até o final do culto. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não basta colocar Jesus no barco da sua vida. Você também precisa obedecer os caminhos que Ele manda seguir. Há caminhos que para o homem parece certo, há caminhos que para o homem parece direito, há caminhos que para o homem parece ser o melhor caminho, mas, queridos, no final de tudo, podem ser caminhos que nos levarão para a morte.
Você precisa entender que a palavra de Deus ela é o nosso guia, ela é a nossa luz, ela é a nossa bússola, ela é aquela que nos orienta e norteia a nossa vida para aquilo que Jesus espera de mim e para você. E não tenha medo de ser obediente à palavra de Deus, não tenha medo de obedecer o que Jesus manda, não tenha medo de obedecer aquilo que Jesus diz, porque quando Jesus diz, quando Jesus manda, tudo dá certo na sua vida. Porque quando Deus manda, dá certo. Tudo dá certo. Eu me lembro de uma historinha que eu ouvi há muito tempo atrás. Essa historinha dizia que 2 meninos adventistas trabalhavam numa oficina mecânica. E esses meninos trabalhavam ali limpando peças, montando o carro, aprendendo o ofício da mecânica. E o patrão, o dono da oficina, ele era um camarada extremamente ateu, não gostava de Deus. E aqueles meninos ouviam uma rádio que tocava hinos, tocava música, tocava programas adventistas e evangélicos, e de repente o locutor pediu ajuda para uma senhora que estava precisando muito de alimentos, e que se algum ouvinte pudesse doar alimentos para aquela senhora, que aquela doação seria muito bem-vinda. O dono da oficina, que era ateu, mas permitia que os meninos ouvissem aquela rádio, teve uma ideia brilhante. Ele pensou assim: uau, já sei o que eu vou fazer. Ele chamou os seus 2 funcionários e disse: olha, parece que essa mulher aí está precisando de alguma coisa, né? Da igreja de vocês, não é? É o seguinte, toma esse dinheiro aqui, ó. Vai lá no mercado e compra uma boa quantidade de alimento. Tudo que o dinheiro der, você compra para ela. Enche o carrinho e leva na casa dela. Liga para a rádio, pede o endereço e leva na casa dela. Quando você chegar lá, vocês terão que dizer para esta mulher que quem mandou o alimento foi o diabo. Diga para ela que é o diabo que está alimentando ela. Diga para ela que é o diabo que está atendendo o pedido dela. Diga para ela que é o diabo que está mandando esse alimento para suprir a necessidade dela. E se vocês não disserem para ela que é o diabo que mandou, vocês serão demitidos, vocês vão perder o emprego. Cara, o que aqueles meninos podiam fazer? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é assim o ditado popular? E eles foram levar os alimentos para aquela senhora. Bateram naquela porta e aquela senhora então abriu a porta. E quando ela abriu a porta e viu aquela quantidade tremenda de alimento, emocionada, ela começou a dar glórias a Deus e louvor a Deus. E os meninos preocupados, porque ela não perguntava quem tinha mandado o alimento. E eles tinham que falar. Como ela não perguntava, um dizia para o outro: fala para ela, fala para ela, fala para ela. A senhora não quer saber quem mandou o alimento? E de repente um daqueles meninos, tomando coragem, porque ele queria manter o seu emprego, disse: dona, irmã, a senhora não quer saber quem mandou o alimento? Ela disse assim: queridos, eu estava neste momento orando e clamando a Deus, para que Deus pudesse mandar um milagre na minha vida. E quer saber de uma coisa, menino? Eu não preciso saber quem mandou isso daqui, porque eu pedi para Deus mandar um milagre. E quando Deus manda, até o diabo obedece. E por isso vocês estão aqui, porque é um milagre de Deus. Sabe, queridos, o que eu quero dizer com essa história para você? É que quando Deus manda, até o diabo obedece. Mas eu me impressiono, é porque muitas vezes o ser humano não obedece. É porque muitas vezes eu não obedeço. É porque muitas vezes homens e mulheres desta vida não obedecem. Porque quando Deus manda, queridos, tudo dá certo. E muitas vezes a nossa vida fica tão enrolada porque nós queremos ouvir simplesmente a nossa voz interior e não queremos obedecer a Deus. Nós dizemos: faça isso, a Bíblia orienta assim, a Bíblia pede aquilo, e as pessoas vão vivendo as suas vidas conforme os seus próprios entendimentos. Sabe, quando eu tive aquela reunião com aqueles irmãos, os irmãos de cabelo em pé, desesperados, outros fumegantes, esbaforidos. Alguns eu acho até que tinham algumas facas escondidas embaixo do paletó para me esfaquear na saída da reunião. Como é que o senhor pôde comprar 30 mil livros? O senhor está louco. Como pode? Como nós vamos pagar tudo isso? Não vai dar certo. Nós vamos ser opróbrio. Nós vamos ser opróbrio. Nós não vamos pagar os livros, nós não vamos pagar a antena, nós não vamos pagar nada, vamos virar motivo de chacota e motivo de vergonha. E eu disse para eles o seguinte: queridos, eu não tenho certeza exatamente porque eu fui comprar 30 mil livros e sair de lá, comprar 3 mil livros e sair de lá com 30 mil livros.
Mas a única coisa que eu tenho certeza é que Deus disse para que nós distribuíssemos um livro para cada casa dessa cidade. E eu tenho certeza de que quando Deus manda nós fazermos alguma coisa, quando Ele manda dá certo. E sabe, queridos, nós vivemos aquele período intenso de uma fé muito grande. Porque para quem tinha R$400 em caixa para gastar 20 mil, nós passamos para uma dívida de 60 mil, seguindo uma orientação de Deus. Nós entendíamos que daria tudo certo, porque nós confiávamos que o plano era de Deus. O plano não era da minha sabedoria, não era da alçada humana, não era do conhecimento humano ou científico, mas era plano de Deus que nós alcançássemos aquela cidade com aquela literatura, um livro para cada casa. E milagrosamente, os recursos começaram a acontecer, os recursos começaram a chegar. E se a gente perguntar até hoje para aqueles irmãos ali, nós não temos ideia de como tudo deu certo. Mas chegou o dia da inauguração, a TV Novo Tempo foi inaugurada, 30 mil casas daquela cidade receberam os seus livros, conversões aconteceram, pessoas foram batizadas, o distrito foi unido, as coisas começaram a prosperar e tudo na vida daquele distrito começou a dar certo. Por quê? Porque quando a gente faz aquilo que Deus manda, dá certo. Eu queria que você gravasse isso na sua mente, eu queria que você gravasse isso no seu coração. Eu sei que muitas vezes você pode ter aí um histórico de vida preocupado. Como eu vou viver no momento desta crise? Querido, viva obedecendo a Deus, faça o que Deus manda porque vai dar certo. Mas as minhas rendas continuam caindo, continuo dizimando, continuo obedecendo a Deus porque vai dar certo. As minhas portas estão fechadas, sonego impostos ou continuo pagando tudo? Obedeça a Deus, pague tudo porque vai dar certo. O meu casamento nessa quarentena está em crise, a gente está muito ligado, não estamos suportando. Obedeça a Deus amando uns aos outros com paciência, porque tudo no seu casamento vai dar certo. Obedeça a Deus, porque vai dar certo. Eu quero encerrar, queridos, com esses últimos versos aqui, com esses versos para nós encerrarmos. Verso 9 e verso 10. E quando eles viram toda aquela situação, Pedro pediu que Jesus se ausentasse dele, porque achava que era um pecador, por seguir a sua própria vontade. A Bíblia diz o seguinte: pois que o espanto se apoderara dele, e de todos aqueles que estavam com ele, por causa da pesca maravilhosa que eles haviam feito. Verso 10. E de igual modo, também Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, se maravilharam desta situação. E disse Jesus a Simão: não temas, Simão. Você está olhando para esta situação e está preocupado? Não temas. De agora em diante, você será um pescador de homens. O que estava escrito nesse contexto? Pedro deixaria o seu negócio, Pedro deixaria o seu barco, Pedro deixaria a sua profissão, Pedro deixaria o seu sustento. E ele se tornaria um pregador, um missionário, alguém dedicado à obra de Deus. Será que isso não dá medo em nós? Será que não dá medo, muitas vezes, de largarmos algumas coisas que nos sustentam os pés por baixo, para fazer uma coisa que é para nós desconhecida? Isso não gera insegurança? Isso não gera um certo medo? Talvez irmos por um caminho que toda a nossa estrutura muito bem montada, ela pode ser abalada? Jesus estava dizendo para Pedro: não tema, porque eu estou mandando. E quando eu mando, dá certo. Eu vou fazer de você agora, Pedro, um pescador de homem. E querido, preste atenção, Jesus não está pedindo para você ser um pescador de homens em tempo integral. Ele está dizendo que você pode continuar sendo um comerciante, um professor, um fazendeiro, um enfermeiro, um agricultor, uma costureira, um pedreiro, um mecânico. Você pode continuar fazendo tudo aquilo que você faz normalmente. Mas o que Deus está pedindo aqui é para que você comece a confiar em Deus de todo o coração. Para que você comece a obedecer a Ele e a sua palavra, as suas ordens. Porque quanto mais nós obedecermos a Cristo, mais as coisas na nossa vida darão certo. Se você quer mudar o histórico geral da sua vida, obedeça a Deus, porque quando Ele manda, tudo dá certo. E Jesus então falou para Pedro: Pedro, de agora em diante você será um pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Não só Pedro, mas aqueles 4 homens agora tomaram a decisão de deixar tudo. Eles não deixaram quase tudo. Eles deixaram tudo.
Eles abandonaram tudo aquilo que eles tinham, eles deixaram a sua profissão, o seu sustento, o seu ganha-pão, deixaram de lado a sua segurança pessoal, profissional e familiar para seguir Jesus e obedecer a Ele. E aí eu te pergunto, deu certo na vida deles? Os homens se transformarem em pescadores de homem, abandonarem as suas profissões, deu certo na vida deles? Pastor, mais ou menos, porque morreram. E eu digo, não, deu 100% certo na vida deles. Porque se hoje, queridos, nós temos o Evangelho em nossas mãos, é porque aqueles homens decidiram deixar tudo para transformar as suas vidas em pescadores de homens. Hoje nós temos a palavra, hoje nós temos o Evangelho, porque homens decidiram confiar em Deus, porque homens decidiram crer em Deus, porque homens decidiram obedecer a Deus e fazer aquilo que Ele manda. E quando nós fazemos o que Deus manda, dá certo. Tudo dá certo na nossa vida. Eu quero desafiar você, queridos, cada um de vocês, a começar a fazer aquilo que Deus manda. A começar a seguir o exemplo, os ensinos, a palavra de Deus descrita na Bíblia. Essa é a voz de Deus. E eu quero que você saiba, em todos os momentos da sua vida, em todas as suas necessidades, que quando Deus manda você fazer alguma coisa, obedeça. Obedeça, porque quando Ele manda, tudo dá certo. Que Deus abençoe você. Que Deus ajude você na sua caminhada cristã. Que Deus ajude você a seguir este caminho de obediência estrita na palavra de Deus. Ok? Eu quero fazer uma oração contigo. Eu quero pedir as bênçãos de Deus para a sua vida e para a vida de todos os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando. Lembrando que nós temos a sequência dos temas pela minha live das 7 igrejas, das cartas que Deus escreveu às 7 igrejas do Apocalipse. E no sábado que vem, o pregador do nosso culto será o pastor Délcio, que é o pastor também aqui da Igreja do Nova Rússia, que nos auxilia, e o pastor também do Colégio Adventista de Ponta Grossa. Ok? Feche seus olhos e vamos orar. Santo e amado Deus, Senhor eterno, nós agradecemos muito, Pai, porque de maneira poderosa a Tua palavra nos revela que a Tua ordem, que a Tua vontade, quando aplicada na vida humana, faz com que todas as coisas comecem a dar certo nas nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, a crer que viver esta experiência de obediência é uma experiência única e singular, Pai, para vivermos uma vida que as coisas facilitam, dão certo, se ajeitam no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Ajude-nos, ó Deus, a confiar na Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a confiar no Teu poder. Ajude-nos, ó Deus, a olhar para Ti como o Senhor soberano da nossa vida. E quando olharmos para nós mesmos, que possamos ver homens e mulheres dependentes do Teu poder, dependentes da Tua palavra, para que a nossa autoconfiança não prejudique a nossa vida, e sim para que a Tua autossuficiência, Senhor, o Teu imenso poder, possa ser um poder transformador na nossa vida e fazer da nossa vida vidas melhores. Ajude-nos a obedecê-lo, porque quando Tu manda, Pai, tudo dá certo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, tenha um feliz sábado e até a próxima, se Deus assim o permitir. Tá bom? Grande abraço, fique com Deus.